paz do Senhor em Cristo Jesus. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui para juntos comentar sobre a lição bíblica da Escola Dominical. Por consequente, vamos estudar a lição número 7, a teologia de beldade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Nosso textuário diz assim: os seus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Nossa grande prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. O nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele traz como ponto central para esta lição: quando há sofrimento, não quer dizer que há pecado oculto. Também é o nosso ponto central. O nosso amado irmão, comentarista desta lição, dividiu este comentário em alguns tópicos, a saber, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Segundo, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E ainda, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então, vamos ter esta grande oportunidade de poder, uma vez mais, através do livro de Jó, aprender sobre esses temas aqui já mencionados. Meus amados irmãos, eu não trouxe aqui, mas eu quero também fazer referência ao estudo do livro Teologia Sistemática e do livro Doutrina Bíblica. Nesses dois livros, nós iremos encontrar bastante subsídio para esse tema quando estaremos estudando sobre a teologia de beldade. Então, para este comentário, eu quero aqui também comentar sobretudo também o livro, do próprio comentarista da lição, que é a fragilidade humana, soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Mas eu queria trazer para os irmãos nesta lição, neste comentário, os 3 discursos de beldade. Na Bíblia, nós encontramos essa divisão desse discurso, como podemos aqui constatar. O primeiro discurso está lá em Jó 8, de 1 a 22, o segundo discurso em Jó 18, do 1 ao 21, e o terceiro discurso em Jó 25, de 1 a 6. Em cada um desses discursos, nós vemos ali o que era apresentado através dessa teologia, que é a teologia de beldade. Observamos neste capítulo 8, observamos beldade dizendo que Jó não poderia queixar-se do seu sofrimento, pois Deus é justo e jamais traria tal angústia sobre ele. Esse era o pensamento de beldade quando nós lemos Jó de 1 a 22. No seu segundo discurso, ele vai dizer o seguinte: beldade declara que os pecados recebem apenas, ou melhor, que os pecadores recebem apenas miséria nesta vida e desonra após a morte. Assim como ele faz, beldade classifica as aflições de Jó como que sobreveio, ou melhor, que sobrevém sobre os perversos. Tanto ele faz como beldade tinha esse mesmo pensamento de que os pecadores haviam de sofrer e Deus não era injusto para que fizesse o justo sofrer. Mas aí temos o terceiro discurso, que está lá no capítulo 25, de 1 a 6. Nesse terceiro discurso, ele sustenta a majestade e a perfeição de Deus em supremacia à imperfeição de todas as coisas criadas, e argumentou que o homem é um verme, por isso impuro diante de Deus. Então, nesse último discurso, ele vai além da expectativa da sua teologia em afirmar que o homem é um verme e jamais poderia ter esses benefícios do próprio Deus, estando ele em pecado. Mas nós vamos ver que as ideias de beldade ainda hoje é defendida pelos seguidores dos deísmos, que afirmam que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele
abandonando a sua criatura, ferindo até a doutrina da onipresença divina. Então temos que ter muito cuidado em não absorver essa doutrina de beldade como verdadeira, porque poderemos cair em uma grande heresia, porque Deus, Ele não trabalha desta maneira como Ele faz e beldade o apresenta. Então esta lição vai nos ajudar a entender sobre este assunto, porque é importante sabermos dessas verdades. Mas ainda sobre este assunto, eu queria trazer aqui as causas pelas quais sofremos. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos dá diversas causas pelas quais sofremos, e aqui eu quero citar algumas. Por causa do pecado original. Segundo, por causa do pecado pessoal. Terceiro, porque estamos no mundo. E ainda, porque somos crentes. E uma quinta causa, para moldar o nosso caráter. Então aqui estão algumas causas porque nós sofremos, e isso é importante sabermos para não cairmos no deslize de uma doutrina ou de uma teologia que possa tirar-nos dessa realidade. Então o pecado original é a primeira causa por que sofremos, está lá em Gênesis 3,17. Também por causa do pecado pessoal, não só pelo pecado original, mas também pelos pecados pessoais, Não devemos negar que também podemos sofrer pelas escolhas erradas que tomamos na vida. Por exemplo, Israel, por diversas vezes, por causa de sua atitude, erraram e tiveram que pagar muito caro. Diversos personagens bíblicos colheram fruto das suas obras. A lei da semeadura ainda está em vigor. Mas também pecamos porque estamos no mundo. Ora, o fato de estarmos no mundo, contaminado pelo pecado, também nos faz sofrer. Jesus conscientizou-nos e conscientizou os seus discípulos desta árvore verdade. No mundo tereis aflições. Está lá em João, capítulo 16, versículo 31. Mas também porque somos crentes. Não é porque somos filhos de Deus, não nos dá a imunidade ao sofrimento. Pelo contrário, há tribulações que são pertinentes à vida daqueles que servem a Deus. Você pode ler depois, Mateus 5, 11 e 12, Atos 14, 22, 2 Timóteo 3 e 12. De fato, pelo fato de sermos santos no mundo perverso, e porque somos provados para sermos aperfeiçoados. Importante também notar esse detalhe, porque nós somos provados para sermos, quando somos avaliados, para sermos também aperfeiçoados. E, por fim, para moldar o nosso caráter. Olha, de certa forma, a aprovação deve ser acolhida com prazer. É só você ler Romanos 5,3, pois tais provações têm alguma finalidade, e aqui eu vou citar algumas delas. Por exemplo, mostrar ao homem a sua própria fraqueza e conscientizá-lo da sua dependência divina. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e 16. Segunda coisa, aperfeiçoar o seu caráter. Está lá em Isaías 48 e 10. Terceira coisa, aprofundar o seu conhecimento em relação a Deus. Através do sofrimento, nós podemos aumentar o nosso conhecimento com Deus. É só você ler João capítulo 42 e versículo 5. Conceder-lhe experiência. As provações do sofrimento nos dá experiência. Só você ler Romanos 3 e 5, 1 Coríntios 1 e 3. Provar e aperfeiçoar a nossa fé. 1 Pedro 1 e 7. E, finalmente, corrigir os erros cometidos. Você pode ler Salmo 119, versículo 67 e ainda o versículo 71, Deuteronômio 5 e 8 e Hebreus 12 e 6. Então está aí, exatamente algumas coisas que podem nos trazer de benefício através do sofrimento, através da provação. Então que Deus nos ajude e que essa lição traga para nós essa garantia de que o sofrimento não é exatamente por causa exclusivamente de pecados ocultos. Pode acontecer de ser uma provação, como aconteceu no caso de Jó.
Que Deus nos ajude para que nós possamos, diante do sofrimento e das perdas, sabermos glorificar, amar e obedecer ao nosso Deus. O nosso comentarista, ele vai finalizar este comentário trazendo exatamente esta conclusão. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um dele põe um destaque da sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui ao seu sofrimento a existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, a empurrar para um moralismo da natureza apenas religiosa. Por último, quando ele exalta a grandeza de Deus, a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Então, essa teologia de Bildade é fracassada. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não criou a criatura e o abandonou. O nosso Deus, ele é sempre presente e está sempre presente. Eu costumo dizer que na provação, Deus pode até fechar a boca, mas jamais ele fecha os olhos. Ele está nos acompanhando e ao tempo certo ele nos vai dar a vitória que nós estamos esperando, porque Deus, ele é um Deus justo, fiel e verdadeiro. Que Ele nos ajude, nos conceda a sua graça, para que possamos, neste domingo, podermos estar na presença do Senhor, estudando a santa palavra de Deus e o nome dele ser glorificado através deste comentário, desta lição, desse trimestre, em nome de Jesus. Amém.